Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito e pensado para você, estudante, aluno, pesquisador, universitário, até mesmo curiosos da matéria, né? Curiosos por determinado assunto, que porventura venham estar aqui no canal. A vocês, muito obrigado pela audiência. E é de suma importância, como eu sempre digo, o compartilhamento desses conteúdos, a divulgação, os comentários, o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, torne-se inscrito. Conhecimento é poder e conhecimento custa caro, gente. E tudo que eu coloco aqui é de forma gratuita. Então, o seu like, o seu compartilhamento é uma forma de contribuir para que esse canal ele continue existindo, tá? Que é a única forma da gente conquistar o mundo, da gente mudar o mundo, fazer uma sociedade melhor, é através dos ensinos de humanas, dos ensinos de história, de filosofia, de sociologia, que por muitas vezes é negligenciado nas instituições de ensino, mas são negligenciadas porque são matérias que vai despertar o seu senso crítico, tá? Seu senso analítico. Você vai se tornar uma pessoa mais centrada e focada nas questões da sociedade. Pode não parecer, mas é assim que funcionam as matérias de humanas, tá? E hoje nós estamos aqui com o nosso módulo de filosofia e o filósofo da vez é John Locke, tá? John Locke ele é nascido em 1632 em Warrington, Inglaterra, e a sua importância está voltada em ele ter desenvolvido a visão da folha branca ou tábua rasa no cérebro humano. A gente vai entender, eu vou explicar o que seria essa teoria da força da folha branca na mente, né? E ele é falecido em 1704 em Dutch, Inglaterra. Alguns filósofos criam a maior parte do que são as chamadas ideias inatas, aquelas ideias que existem em nossa mente e que não foram originadas da experiência. Platão, por exemplo, pensava que todas as ideias eram assim, que elas simplesmente brotavam da mente, que elas já estavam na mente e que nós não aprendíamos coisas novas, apenas nos lembrávamos do que já sabíamos, tá? Descartes sugeriu que a nossa ideia de Deus, um outro exemplo, né, entre outras, seria inata, ou seja, seriam coisas que já estariam em nossa mente, ou se não, que ela teria sido plantada em nossas mentes pelo próprio Deus ou por uma divindade qualquer, né? Foi contra a possibilidade das ideias inatas que John Locke desenvolveu seu brilhante ensaio acerca da compreensão humana. Então, John Locke ele vai trabalhar em cima dessa ideia de que as coisas não foram simplesmente implantadas ou que nós já nascíamos com aquilo, tá? A posição de Locke delineou em sua obra o tornou conhecido como empirista, ou essa ideia ficou conhecida como empirismo. A doutrina de que todo o nosso conhecimento se origina da experiência, por meio da ação do mundo físico sobre nossos sentidos. E na visão de Locke, nós nascemos com as mentes como folhas brancas, tá? Que são escritas pelo mundo da experiência, ou a partir do momento que você adquire experiência, automaticamente você adquire também conhecimento. E não que você já nascia com aquilo implantado em sua mente, ou que ao longo da vida fosse implantado, né? Especificamente, a experiência sensorial gera ideias simples, que são apenas aparência uniforme do conceito da mente. Além disso, a nossa mente é capaz de construir ideias complexas pela combinação e pelo intercâmbio da sua provisão de ideias simples. Então, é a partir das ideias simples que a gente, pelo raciocínio, torna essas ideias em cima de uma complexidade maior. Tá? Talvez o ponto-chave aqui seja a afirmação de que temos o conhecimento das ideias, não dos objetos aos quais essas ideias aparentemente se referem. Assim, Locke sustentava que, uma vez que a mente, em todos os pensamentos e raciocínio, não tem nenhum outro objeto imediato, senão as suas próprias ideias. É como se dissesse que você
que você conhece um lugar por ter ouvido falar, mas nunca esteve lá. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Você tem a ideia sem necessariamente ter o conhecimento exato daquilo. Fica evidente que o nosso conhecimento só está familiarizado com elas através das ideias. Você tem a ideia de uma coisa, sem necessariamente ter a visão dela. Só que essa ideia ela também gera um beco sem saída, né? Infelizmente, essa noção cria enormes problemas. Por exemplo, se o conhecimento for ideia que existe de forma pura na mente, então parece que fomos desviados para um beco sem saída da qual não podemos escapar. E tal beco sem saída, ou tal empecilho, Locke não é capaz de argumentar sob pena de inconsistência. Porque vai chegar num momento de tanto argumento, ele vai cair em contradição. Que existem boas razões para supor que nossas ideias equivalem a coisas no mundo, porque isso necessitaria de uma espécie de conhecimento a priori ou inato que seu sistema não permite, já que ele era contra, né, essa forma de ideia. Então o empirismo ele acaba voltando para a ideia de implantamento de ideias na mente. Esse problema incomoda o empirismo desde o começo e não foi possível ser resolvido até então. A visão de Locke parece levar diretamente ao ceticismo sobre a possibilidade do conhecimento. Ele só vai se referir à experiência. A explicação de Locke também sofre em termos modernos por causa daquilo que descobrimos sobre a mente, né? Os estudos atuais, as ressonâncias já dão uma ideia maior dos neurônios e tal. Mas a gente também não pode condená-lo, porque na época em que ele formula essas ideias, não tinha-se o avanço científico e tecnológico que nós temos hoje. E a visão da folha em branco simplesmente não é plausível, em particular, com a emergência de disciplinas como a sociobiologia e a psicologia evolutiva. E agora sim somos capazes de mostrar que, de fato, existem aspectos do nosso conhecimento que, em certo sentido, pelo menos são inatos. Como, por exemplo, algumas atitudes que nós tomamos por, por instinto, né? Ou por uma descendência genética e biológica dos nossos ancestrais. Por exemplo, às vezes a pessoa ela cresceu sem ter contato com os pais, mas ela carrega atitudes e tendências desse pai que ele não conheceu, né? Então aquilo ali já seria um conhecimento inato, ou pelo menos uma parcela dele. No entanto, a influência e a importância de Locke são inegáveis. Ele definiu os termos do debate de uma grande área da filosofia moderna, e muitas pessoas, muitos estudiosos, consideram-no tão relevante quanto foi David Hume, o maior filósofo britânico, né? Até aquele porém. E agora, de fato, o que é o empirismo defendido por Locke? Já nos conceitos atuais, não nos conceitos em que ele elaborou no século XVIII, século XVII e século XVIII. O empirismo é a tese de que o conhecimento genuíno a respeito do mundo origina-se dos sentidos. Em sua forma científica, o empirismo resulta em um compromisso com a importância da experimentação, da observação e da mediação. Tá? E segundo a visão empirista de Locke, ele considera que todo conhecimento, em última instância, é baseado nas experiências que são escritas nas folhas em branco de nossas mentes. Então, de fato, você pode ter alguma parte do seu conhecimento de forma inata, pela própria genética, pela própria biologia ou pelo próprio instinto, mas grande parte dela é adquirida através da experiência, da observação, do contato. Tá? Turma, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido produtivo e útil para vocês. Tudo de bom, um forte abraço. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, de deixar o seu like também. E até uma próxima.